Fala aí, pessoal. Então, sejam bem-vindos aí ao vídeo. E como eu prometi, então, a gente falou em sala ali, vamos fazer uma revisão rápida aqui com base no roteiro de estudos para que vocês se preparem adequadamente aí para nossa avaliação. Tá bom? Então, vou mudar a câmera aqui. Vocês estão vendo aí ao fundo o nosso roteiro. Então, vamos ver aqui o que ele está dizendo, tá? A primeira parte, então, ele diz: esse material é um guia para o seu preparo para a prova bimestral. Isso não significa, claro, que o material é milagroso. Ou seja, não adianta só ler esse material e achar que vai ir bem na prova, tá? Na verdade, a prova é o resultado de um processo, né, que exige dedicação ao longo de todo o processo. Não é apenas estudar na última hora e achar que o resultado vai aparecer. Não é assim que funciona e vocês sabem bem disso. E aí ele diz isso, e aí ele diz que para cada tópico é importante. Primeiro, reler o material disponível nas aulas. Segundo, assistir aos vídeos do professor quando disponíveis. Não são todos os assuntos que a gente trabalhou, que a gente fez vídeos, né? Terceiro, refazer os exercícios. Quarto, refazer a sondagem e consultar as respostas modelo que estão disponíveis no módulo virtual de vocês. Sexto, acho que a gente está no sexto ou quinto, faça rascunhos e sintetize o conteúdo no caderno. Ou seja, tente fazer um mapa conceitual ali, tente fazer um resumo desse conteúdo, porque ele pode te ajudar ali na hora de fazer esse raciocínio, de ligar os conceitos. Não que você vai utilizar esse material na prova, porque a prova é sem consulta, mas isso ajuda a estudar. O próximo, tente explicar para si mesmo ou para o familiar ou colega a matéria. Então, uma vez que você está explicando a matéria para alguém, fica muito mais fácil de você compreender, de você pensar nos pontos ali, de como você explica aquele ponto para aquela pessoa, e a gente só consegue explicar algo que a gente entende. Então, tentar explicar para si mesmo é uma técnica interessante e conseguir responder com segurança as perguntas-chave que estão nos slides. Tá bom? Então, para cada um dos tópicos que estão nesse slide, é importante fazer tudo isso. E aí, os tópicos que a gente vai cobrar na avaliação são aqueles que, enfim, a gente trabalhou ao longo de todo o bimestre, né? Os circuitos lógicos e a tabela verdade, que foi logo no comecinho, né? A primeira semana. A arquitetura do von Neumann, né? Vou até tirar aqui o VE minúsculo. O sistema de entrada e saída, a unidade de processamento, e aqui entra a memória também, mas não a memória do jeito que a gente começou a ver na aula, mas a memória dentro dessa arquitetura, tá bom? Então vou até ajustar aqui, ó, vamos aproveitar e fazer juntos. Tá bom? Memória principal. Aí, gente, dentro da circuitos e tabela verdade, vocês precisam compreender o papel dos circuitos elétricos nas etapas de funcionamento do computador, ou seja, para que servem os circuitos elétricos, qual é o papel dele dentro do computador, o que ele faz, tá? E aí, os três circuitos que a gente estudou, o AND, o NOT e o OR, somente esses três, tá bom? E aí, com isso, vocês conseguirem utilizar a tabela verdade para tanto montar circuitos quanto interpretar circuitos através de uma tabela verdade, tá? Lembrando que a tabela verdade nada mais é do que a diagramação ali, né, a esquematização em forma de tabela das possibilidades de entrada e as possíveis saídas dentro de um circuito. Então, dentro de uma tabela verdade, a gente consegue ver todas as entradas e saídas possíveis dentro de um circuito, o que ajuda muito na hora que você vai montar um circuito, né, que você já sabe quais são as entradas e saídas, ou na hora que você tem um circuito e você quer saber todas as possibilidades. Então serve para essas duas vias, tá bom? E aí é importante que vocês saibam responder essas perguntas com tranquilidade. Dentro da arquitetura, gente, é a mesma coisa, tá? Vocês precisam saber quais são os componentes, o que eles fazem, cada um deles, e como acontece a comunicação entre cada um deles, tá bom? Esse é o grande sentido na parte que a gente estuda a arquitetura von Neumann, tá bom? Então, o que é a memória principal, o que é a unidade central de processamento, o que é o sistema de entrada e saída, o que faz parte de cada um deles, o que eles fazem, como é que eles se comunicam. É preciso saber isso, tá bom? E ali, no final, que foi a última matéria que a gente trabalhou, né, que foi o estudo ali sobre a unidade central de processamento. Então, é importante saber o que é uma CPU, o que faz uma CPU. CPU e gabinete são a mesma coisa? A gente viu logo no começo ali que eles não são a mesma coisa. Como a CPU se comunica com os demais componentes de um computador, quais são as principais características de uma CPU, ou seja, aquilo que a gente discutiu, principalmente na aula de hoje, né, ali no finalzinho, quando a gente falou sobre... tinha o Marcelo que utilizava o computador de um jeito, tinha a Tabata que utilizava o computador de outro, qual era o processador mais adequado de acordo com as características. Então é importante que vocês saibam identificar essas características, saber ler essas características e saber justificar a escolha de um processador com base no uso, né,
do uso da pessoa, da proposta de uso e as características da CPU. Então, se tiver mais memória é bom porque armazena mais coisas. Se tem mais núcleos de núcleos para processamento, quer dizer que esse processamento acontece mais rápido. Então, talvez seja mais interessante para tarefas que exigem mais processamento e esse tipo de coisa, tá bom? E aí vocês vão ver que aqui no final eu até tirei a parte de memória porque a gente começou a estudar, não acho que seja justo com vocês cobrar esse conteúdo, fica para uma próxima oportunidade, quem sabe a gente estreia o ano que vem com este conteúdo, tá bom? Então, detalhamento de memória não cai, tá? Vai cair a unidade central de processamento, a arquitetura, circuitos lógicos e tabela verdade, tá bom? Não se esqueçam de conferir o nosso material lá no Mobile Virtual, tá tudo completinho lá, tá tudo bonitinho. Refaçam a sondagem, boa parte do que está na sondagem vai cair nessa avaliação, tá bom? E refaçam as atividades que foram feitas em sala de aula, refaçam elas, vejam as respostas, que aí eu tenho certeza que vocês estarão bem preparados para a avaliação de amanhã, tá bom? Um forte abraço, até mais!